E por último, né, finalizando a totalidade do vídeo, nós vamos falar da leitura. O que é leitura? É uma palavra que vem do latim, lectura, e que significa eleição, escolha e leitura. A leitura é uma forma de interpretar um conjunto de informações escritas. E o leitor, ele precisa ser o leitor crítico, né? Ter uma leitura crítica, não apenas olhar e ler o texto e aceitar. Ele precisa expor sua opinião diante de um texto, e isso daí a gente precisa ensinar desde pequenininha criança. Então, deve-se ressaltar a importância da reflexão e do acréscimo das próprias ideias dentro de um texto, né? A cópia, a reprodução automática do texto, ele se resume em uma cópia. Então, a gente tem que saber trabalhar com o texto, opinar, conversar com esse texto. E isso deve ser feito desde pequenininho nas crianças. E a avaliação, né? A avaliação, ela possui alguns níveis, né? A primeira avaliação objetiva, que vai ser o beabá, quando a criança está começando a ler, aquela leitura soquinho, né? Fica B com A, bá, bá, e vai indo. Depois, a leitura inferencial, é a capacidade de ver o que está e não escrito no texto, de perceber elementos implícitos, quando a gente faz ambiguidade. O interessante é quando a gente conta uma piada para a criança, ela consegue identificar, dar risada, ela entende, porque piada é um elemento com muitos, um tipo textual que é muito implícito. Tem piadas que são mais complexas e elas são muito implícitas, o adivinha. Então, nessa etapa de leitura inferencial, ela consegue perceber. E por último, a leitura avaliativa no sentido de dar opinião, fazer com que o leitor ele possa pegar as suas experiências e colocar na visão do texto, na opinião do texto. Ele conhece, ele vai expor seu conhecimento através do texto. E a linguística? O que é a linguística? A linguística é o estudo das partes relacionadas à língua, né? Faz um estudo bem aprofundado da língua. E o que isso tem a ver com a alfabetização? A linguística, ela é muito importante, por quê? Porque a gente vê o funcionamento da língua. Dentro da alfabetização, a gente vê vários elementos relacionados ao processo de formação da palavra, né? O processo de aprendizagem a gente vê relacionado à aprendizagem da criança na alfabetização. E por que é importante estudar isso? Porque a gente entende o funcionamento da nossa língua, da língua humana. E a criança, com base a linguística, ela pode expressar a sua língua de forma nativa. É o que eu falei, da linguística da criança, tudo aquilo que ela já conhece que não deve ser descartado dentro do processo de aprendizagem. E a escrita é um sistema linguístico, né? Tem todo um sistema, toda uma formatação. E ela é relevante, por quê? Porque dentro da sociedade a gente vai precisar usá-la a nosso favor. Quando a gente é um leitor crítico, a gente usa a linguagem a nosso favor. Para quê? Para que a gente possa ler e entender, para que a gente não assine documentos sem entender o que está escrito e vários outros elementos dentro da sociedade. Existem práticas quanto à alfabetização, né? Leitura e alfabetização. A primeira é a leitura e interpretação. O aluno ele precisa ser capaz, lógico, já alfabetizado e letrado, de ler e interpretar o texto, de ler e saber o que o texto está dizendo. Depois, outro processo é a leitura e a escrita de texto, a produção textual, tanto oral quanto escrita, saber contar oralmente o que o texto está falando e escrevê-lo. Análise linguística é o trabalho com a gramática. Inicialmente, a gente trabalha no sentido de escrever o texto, posteriormente fazer uma análise linguística, ver o que está escrito errado, o que não está se entendendo, e depois reescrever o texto, que é a sistematização do código. E o texto dentro da alfabetização. Então, o texto, ele tanto oral quanto escrito, ele é muito importante. Por quê? Porque a criança ela pode ver que o texto não é apenas algo escrito, mas também uma figura, uma música,
uma poesia, um sinal. Então o texto ele tem uma amplidão, uma amplitude que vai fazer com que desenvolva e a gente expresse o nosso conhecimento através de vários elementos. E aí, falamos muito de criança, mas e a alfabetização de jovens e adultos, né? Eu vou dar uma geral na alfabetização de jovens e adultos, não vou entrar em pormenores porque vocês vão ter a aula dessa matéria específica, alfabetização de jovens e adultos. A alfabetização de jovens e adultos é uma educação modalidade, onde vai fazer com que o aluno que não teve a oportunidade de estudo na idade correta, conseguir também uma formação. E ela se inicia em 1930, em 38 foi criado o INEP, que é o Instituto Nacional de Estados Pedagógicos. Depois, em 47, foi criado o CAA, que é a Campanha de Educação de Jovens e Adultos. Depois, em 70, foi criado o Mobral, que tinha como o objetivo erradicar o analfabetismo. Depois, em contrapartida, entra Paulo Freire com o MOVA, em 89, só que o MOVA tinha uma visão diferente. Erradicar o analfabetismo, porém, fazer com que o aluno desenvolvesse a sua consciência crítica, fizesse uma leitura crítica da realidade, de textos. E em 90 surgiu o quê? Surgiu a educação de jovens e adultos. Só que existem dois elementos, EJA e ENSEJA. Qual que é a diferença desses dois? Ambos são relacionados a jovens e adultos. Então, a definição do EJA é educação para jovens e adultos. O ENSEJA é um exame nacional para certificação de jovens e adultos. O que é isso? O EJA ele é presencial, o aluno ele precisa frequentar as aulas. O ENSEJA não, o ENSEJA é uma prova onde o aluno vai receber a certificação do ensino fundamental ou médio, caso ele passe na prova. E isso vai ser certificado pelo MEC, né? Essa prova, esse certificado vai ser dado pelo MEC. Qual que é a idade mínima? 15 anos para fundamental, 18 para médio, tanto EJA quanto ENSEJA. A duração do EJA é feita em 6 meses e cada módulo, né, por módulo, e cada módulo corresponde a uma série, né, desde do ensino fundamental até o médio. E ele precisa estar nas aulas que são diárias, de segunda a sexta, e cada dia vai ter 4 horas de aula. Já no ENSEJA não, é uma prova marcada, vai fazer num dia e vai ver se passou ou não. Então existem essas duas diferenças. E como que é ensinado, né? Como que é a alfabetização e letramento no EJA? É a mesma coisa que na educação infantil, não, no ensino fundamental. E ela vai ser feita com textos significativos da realidade do aluno, tá? Só uma observação. Agora eu falei, na educação infantil não se alfabetiza. Educação infantil é uma base, desenvolvimento no seu global, no geral, para quê? Para que a criança no ensino fundamental, nas séries iniciais, possa ter condições de alfabetização, tá? Mas na educação infantil não se alfabetiza. E ele vai fazer o quê? Vai oferecer, né, uma educação de qualidade também, com textos, palavras geradoras relacionadas ao seu cotidiano, tá? Então, alfabetização e letramento no EJA é a mesma coisa que a educação infantil, só vai mudar, né, a significação dos textos e das palavras geradoras, tá bom? Então, para a gente finalizar, quero deixar para vocês uma frase da Emília Ferreira que fala: por trás da mão que pega no lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que leem, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Então, nós temos que fazer com que essa criança ela possa ter o seu pensamento, né, desenvolvido pelos professores, tá bom? Quero agradecer a todos, muito obrigada pela atenção e até uma próxima aula.